O universo zumbi da Marvel é um dos mais bizarros da editora. Nesse universo, todos os heróis e vilões clássicos da Marvel viraram zumbis canibais assassinos em busca de carne humana. Dizimaram toda a população mundial, inclusive mataram e comeram o poderoso Galactus, que é o Devorador de Mundos. Uma coisa quase que impossível. E na história que eu vou contar hoje é uma parte bem pesada que envolve o Homem-Aranha zumbi e o caos que ele causou em outra realidade. Ficou curioso? Então se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda muito mesmo. Só assim eu vou conseguir melhorar a cada dia com o feedback de vocês. Deixe o like para o vídeo ser divulgado. Isso ajuda bastante o crescimento do canal também e ainda de quebra me motiva a continuar. Muito obrigado pela inscrição e vamos à história. A HQ se chama O Retorno da Marvel Zumbis, que é tecnicamente um evento após a HQ Marvel Zombies, que termina com eles devorando o Galactus e indo para outros planetas em busca de alimento. Essa história anterior tem aí no YouTube, é só vocês pesquisarem, caso vocês queiram entender melhor a história. Mas nessa HQ nós vamos focar apenas no Homem-Aranha Zumbi, que é o protagonista e que fez uma bagunça em outro universo tentando corrigir esse erro. E nós vamos resumir ela aqui e agora. A história começa com aquilo que eu já comentei, que foi a morte do Galactus pelos heróis zumbis, no qual mostra ele todo despedaçado, parecendo um frango desfiado depois da ceia. Só nessa cena já percebemos quão fortes são esses zumbis, sanguinários e muito poderosos, porque matar o Galactus não é para qualquer um não, ainda mais para zumbi podrificado. No universo zumbi, todos os heróis e vilões continuam inteligentes, mesmo sendo mortos-vivos, e praticamente viraram especialistas em comer carne humana, onde eles estão sempre brigando para ver quem vai comer a maldita carne primeiro. Na primeira página nós já vemos o Vigia, que é uma entidade do universo Marvel que tem o dever de observar de tudo que acontece nos universos, inclusive até as coisas mais perturbadoras. O Vigia então começa a contar o resumo daquele universo zumbi, no qual é um dos piores que ele já observou. Esse universo já foi todo devastado, a maioria dos humanos morreram e só sobram os heróis e vilões zumbis, que buscam a todo custo alguém para se alimentar. Logo a página corta para o Homem-Aranha zumbi, que depois de ser rodeado por um raio que seria de um tipo de teletransportador dimensional feito pelo Senhor Fantástico, para tentar achar outras realidades que não tinham sido afetadas pelo vírus para eles continuarem comendo, ele acabou indo parar na Terra Z, uma terra que estava limpa e não contaminada por zumbis. Ele então decide dar uma olhada na cidade para ver se encontra outros heróis, como Wolverine ou Homem-Gigante perdidos, E uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando os heróis devoraram o Galactus, eles automaticamente ganharam seus poderes cósmicos, o que fez com que eles viajassem para vários planetas para saciar sua fome. Inclusive, o Homem-Aranha tinha esses poderes, mas por algum motivo desconhecido, quando ele foi tentar voar pela cidade, ele percebeu que não tinha mais os poderes e voltou a usar as artérias para se locomover pelos prédios. Isso mesmo, galera. Nessa realidade, o Homem-Aranha zumbi usa as próprias artérias dele como teias. Tanto que ele até se esquece que não tinha mais fluido de teia no lançador. Olha a bizarrice. Depois de descobrir que não tinha mais poderes cósmicos, o Homem-Aranha sai pela cidade em busca de respostas. Pendurado pelas veias num prédio, ele acha um jornal no qual contém uma notícia sobre o Rei do Crime, que queria encontrar 2 tábuas místicas que, segundo o Homem-Aranha, levariam à vida eterna. Ele logo se empolga, porque segundo ele, se descobrir onde está e decifrar antes deles, ele poderia consertar o caos do mundo zumbi. E segundo ele, voltar a ser um herói de novo. E ele ainda lembra do momento em que ele devorou a Tia May e a sua esposa Mary Jane, que inclusive estava grávida. Pra vocês verem que o que rola nesse universo não tem limite, mano. É totalmente bizarro. Aliás, na cena seguinte, acontece uma coisa engraçada de tão bizarro. O quadro mostra os 4 amigos centrais do Homem-Aranha, que são a Gwen, a Mary Jane, o Peter daquela terra e o Harry, que inclusive é meio calvo e tem bigode. Bigode, caramba! Não satisfeito, ainda aparece um Homem-Aranha zumbi secando a Mary Jane, dizendo que ela tinha um gosto bom e que se pudesse pularia dali mesmo, tacaria ela só pra sentir o gostinho da carne de novo. Mano, olha a ideia do zumbi. Veja a inteligência do bicho. Mas uma coisa acontece que impede os pensamentos do Homem-Aranha zumbi, que é a aparição do Sexteto Sinistro, com Dr. Octopus, Kraven, Mistério, Abutre, Electro e o Homem-Aranha atacando os estudantes. O Peter normal da Terra Z logo foge para reaparecer como Homem-Aranha para deter de novo o Sexteto. E é nesse momento que algo bizarro acontece. Enquanto o Peter da Terra Z sai para se trocar, o Kraven acaba achando um Homem-Aranha zumbi. E ele que estava tentando controlar sua fome zumbi acaba perdendo o controle total. E acaba mordendo o Kraven igual uma tortuguita, literalmente arranca um pedaço do peito dele numa mordida. Logo em seguida, o Mistério usa suas ilusões para enganar o Peter zumbi,
mas ele estava tão calibrado nisso, de zumbinismo e tudo mais, que ele conseguia sentir o cheiro da carne do verdadeiro mistério, no qual ele chamava de sentido zumbi. Ou seja, ele conseguia sentir a carne de tão doido de fome que ele tava. Mano. E logo depois de sentir, ele arranca o cérebro do mistério com uma mãozada. Come que nem macarrão, mano. E acaba matando o mistério. Ele mata 2 ali só na fome. Com isso, era o do Electro e o Dr. Octopus, que veio logo com o discurso dele, enquanto o Electro fala pra ele parar de asneira e atacar o Homem-Aranha logo. Galera, o que acontece depois é surreal, porque, olha só, o Electro e o Dr. Octopus atacam o Peter Zumbi instantaneamente, e em vez de ferir o Homem-Aranha, o Electro acaba ferindo o Octopus, que fica todo fudido, torrado no chão, enquanto o Octopus fere ele. E assim, o Homem-Aranha Zumbi se aproveita e come os restos do Dr. Octopus, mano, fazendo até piadinha da gordura corporal do doutor. Inclusive, ele fala que fazia tempo que não cozinhava a comida dele, se referindo ao Dr. Octopus, está todo torrado no chão, cara, igual pão. Ou seja, não basta comer o bicho, tem que humilhar ainda. Galera, até que vocês perceberam que o Homem-Aranha tá passando rodo em geral, assim, tão fácil, nem tá cansando da batalha. Ele simplesmente acabou com 3 dos maiores vilões que ele já teve. E assim, questão de minutos. Não durou nem meia hora a luta. Vocês estão vendo isso nos quadrinhos. Olha que bizarro isso. Numa cartada final, o Abutre aparece e leva o Homem-Aranha Zumbi lá nas alturas. Mas chegando lá, ele se lasca inteiro, porque o Homem-Aranha arranca os braços dele e de quebra usa as asas dele para cortar a cabeça do Electro num ataque só. O único que ele deixa vivo é o Homem-Aranha, que numa conversa rápida fica sem saber o que pensar, porque o Homem-Aranha matou literalmente todos os vilões numa carnificina, coisa que ele nunca faria, e ele fala que era pra ser como sempre foi, né? Ele ia apanhar e voltar pra cadeia, mas infelizmente não foi assim, dessa vez, né? E o Homem-Aranha fala que só não mata o Flint por causa do corpo de areia dele, que faz com que o Peter não possa devorar ele, né? Porque a areia não consiga comer a areia, né? E ele foge, dizendo que vai arrumar outro emprego, bolado com toda a situação. Depois de algumas coisas, o Peter enfrenta o rei do crime, que estava lá e tinha achado a tal tábua que ele estava precisando. E numa briga com o Aranha Zumbi, ele se lasca inteiro, inclusive nem mostra essa cena no quadrinho, simplesmente se fode. Logo depois, os vilões mortos revivem como zumbis e atacam todos os capangas do Fisk, inclusive os estudantes, a Gwen, a Mary Jane, o Harry, galera geral morre torrada. Ou seja, morre geral que o Homem-Aranha Zumbi queria proteger. Longe dali, o Homem-Aranha normal da Terra Z aparece finalmente para o combate e encontra o Homem-Aranha. Com uma raiva descomunal, o Homem-Aranha soca o Homem-Aranha sem dó nem piedade, mas senta a cara dele no chão mesmo, de porrada mesmo. E depois de levar uma surra do Homem-Aranha, ele fez algo que era impensável. Ele projeta o seu corpo de areia para dentro do Homem-Aranha, fazendo ele praticamente comer a própria areia dele, e entufa ele de um barrigão assim de quase que explodir. E é isso que acontece. Ele não aguenta e explode, galera. Isso mesmo, ele explode o Peter normal, achando que ele era o zumbi, e mata ele sem mais nem menos. Ele praticamente deixa lá com os óculos de fora. Ele estourou o Homem-Aranha de dentro para fora. Tudo isso na raiva. Olha que bizarro. Mano. Bom, no final da história, o Peter Zumbi percebe que os vilões zumbi comeram todos seus amigos. E é aí que ele percebe que nunca mais será Homem-Aranha novamente. Que ele era apenas um monstro e finalmente aceita o que ele realmente é. E num capítulo de referências, ele arranca a própria pele da cara e joga no lixo, fazendo referência, claro, a HQ Homem-Aranha Nunca Mais. Apesar dessa história, né, pessoal? Você imaginaria que o Homem-Aranha poderia fazer isso? Comenta aí se você conhecia essa história. É a história mais bizarra que eu já li na minha vida. Eu tô virado até agora com o final e com o fato do Homem-Aranha ter morrido, mano, né? Totalmente de graça. E ainda tem mais, né? Mas por enquanto, o vídeo é só esse. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Esse vídeo deu um baita trabalho imenso. Então você dando like e se inscrevendo, me informa que estou fazendo um bom trabalho aqui no YouTube, beleza? Isso é tudo, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima. Fui!